ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الدعوة السلفية في Moçambique apresenta o Khutbah de Jum'ah com o tema A Real Irmandade por Allah, na voz do nosso amado e Ustaz Abu Aisha, Hafidahullahu Ta'ala, Nampula, 21 de janeiro de 2022. Wabarakallahu fiik. ركب الشيطان فيها أكتاف المشايخ والدعاة فنطقوا بلسان إبليس وزينوا الباطل للعوام فأخرجوا القاعدة الشعبية المستقرة وما كانت لتخرج لولا أن قلقلوها وآثاروها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, prezados irmãos e irmãs, não restam dúvidas que cumprir com a irmandade no Islã é uma dentre as balanças do Imã e uma prova evidente da percepção do kalima La ilaha illallah. Consta no Siyaru A'lam an-Nubala de Imam al-Dhahabi, volume 1, na página 210. روى أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه المهاجرين والأنصار وورث بعضهم من بعض حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. Disse Ibn Abbas radiyallahu anhu: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه المهاجرين والأنصار. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tornou a irmandade entre os seus companheiros muhajirun e os ansar. وَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
حتى نزلت. E cada um deles herdava a riqueza do outro, até que foi enviado o versículo وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. Os parentes uterinos são mais próximos, yani eles têm mais direito na herança. Queridos irmãos e irmãs, se de facto queremos perceber realmente o que é a irmandade no Din al-Islam, é importante voltar para o Sahih al-Bukhari, numa passagem admirável para um necessitado e mais admirável para quem detém o poder econômico. Não estou senão a falar da história de Abdurrahman ibn Auf e Sa'd ibn Rabi', que Allah Jalla Jalaluh esteja satisfeito com eles os dois. قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت لك نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. Disse Abdurrahman bin Auf, quando chegamos em Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam criou a irmandade entre mim e Sa'd bin Rabi'. E disse Sa'd bin Rabi': eu sou quem mais tem a riqueza dentre os Ansar, e dividirei a minha riqueza ao meio, yani dividirei consigo. Veja qual das minhas esposas tu irás gostar, que eu irei divorciar, e de seguida tu poderes casar com essa minha esposa. Allahu Akbar. Prezados irmãos e irmãs, reflitam comigo sobre esta irmandade. Os Ansar, detentores da riqueza, aceitaram fazer irmandade com os Muhajirun, embora não serem irmãos biológicos. Os Ansar aceitaram fazer irmandade com os Muhajirun, embora estes últimos serem pobres. Sa'd bin Rabi' disse para Abdurrahman bin Auf: dividirei consigo a minha riqueza ao meio. E o mais admirável, barakallahu fikum, é o fato de ter disponibilizado uma dentre as suas belas esposas para Abdurrahman bin Auf casar-se com ela. Não se admirem por esta prática, barakallahu fikum, pois isto é iman. Este é iman quando se fixa no coração do crente. A irmandade no Islam ultrapassa fronteiras geográficas. A irmandade no Islam ultrapassa a irmandade biológica. A irmandade no Islam ultrapassa qualquer tipo de irmandade e relação entre as pessoas. A irmandade no Islam ultrapassa a relação que é criada de acordo com as associações religiosas. Disse Allah Jalla Jalaluh: innamal mu'minuna ikhwa. Na verdade os crentes são irmãos. Disse Imam Sa'di no tafsir deste versículo: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها. Este é o trato, este é o acordo que Allah Jalla Jalaluh assinou com os crentes, que quando encontrar uma pessoa qualquer, tanto no Oriente assim como no Ocidente, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa innahu akhul lil mu'minin. Quando encontrar neles o iman em Allah, nos seus anjos, nos seus livros e no último dia, então ele é um irmão dos crentes. E, amados irmãos e irmãs, ao sermos sinceros conosco mesmos, perceberemos que devido ao desfile da bid'ah que paira na nossa sociedade, um grupo de pessoas aqui no nosso país firmaram a irmandade de acordo com as suas associações religiosas, de acordo com o local de formação, de acordo com a cor partidária, de acordo com a cor de pele. Não há dúvidas que estas práticas alejam a religião de Allah Jalla Jalaluh. Conservou o Imam Muslim no seu Sahih hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. Segundo Abu Huraira radiyallahu anhu, disse o mensageiro de Allah: juro por aquele que a minha alma está em suas mãos, que não entrareis no Jannah até que vocês creiam, e não entrareis no Jannah até que vocês creiam, e vocês não crerão, e vocês não crerão até que vocês se amem. Por acaso vocês pretendem que eu vos indique algo que quando vocês fizerem vos amarão? Yani vocês irão se amar uns aos outros? E Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: espalhei o salam entre vocês, espalhei a paz entre vocês. Amados irmãos, dentre os melhores modos de espalhar a paz entre os muçulmanos é o muçulmano sentir a dificuldade do seu irmão muçulmano como sua própria dificuldade, perdoar a dívida de um irmão muçulmano quando este tiver dificuldades de pagar. Nesta ótica, disse Allahu Jalla Jalaluhu: wa in kana dhu usratin fanadhratun ila maisara wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. E se o devedor estiver em dificuldades para pagar, então vocês devem conceder-lhe um longo tempo para ele poder pagar, até que ele tenha facilidade de poder pagar. Mas se vocês perdoarem esta dívida, isto é uma caridade ante Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é melhor para vocês. E disse Abu Huraira radiyallahu anhu: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة رواه مسلم. E disse Abu Huraira radiyallahu anhu, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: e quem facilitar o empobrecido ou o necessitado ou o indivíduo com dificuldades, Allahu Jalla Jalaluhu facilitará a sua situação no Akhira, assim como aqui no Dunya. Queridos irmãos e irmãs, se observarmos o nosso comportamento hoje como muçulmanos, Wallahu al-musta'an, concluiremos que cada ano que passa, que cada mês que passa, que cada semana que passa, que cada dia que passa, que cada hora, que cada minuto e cada segundo que passa, nós desamarramos cada ponta da corda que nos une na causa de Allahu Jalla Jalaluhu. Embora Allahu Jalla Jalaluhu nos conceder os favores da tecnologia, hoje não conseguimos efetuar uma chamada telefônica ou enviar uma mensagem simplesmente para saudar um irmão pela causa de Allah. E assim contrariamos o hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, conservado por Imam Muslim, no dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando diz: La tu'minu hatta tahabbu. Vocês não crerão até que vocês se amem na causa de Allahu Jalla Jalaluhu. Astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Queridos irmãos e irmãs, a irmandade no Islã não se restringe na fala e no salam, pois ela até abrange nos bens materiais. Tal é o caso da passagem de Abdurrahman ibn Auf, assim como Sa'd ibn Rabi', pois estes dois sahabas demonstraram o real sentido da irmandade no Islã. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال: إني أريد أن أواخيك في الله
فقال أتدري ما حق الإخاء؟ قال عرفني. قال ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. قال لم أبلغ هذه المنزلة. قال اذهب عني. Certo dia apareceu um homem para Abu Huraira radhiyallahu anhu e disse para Abu Huraira radhiyallahu anhu: Inni uridu an uakhiyaka fillah. Oh Abu Huraira, eu quero levar a ti e fazer-te de meu irmão pela causa de Allah. Faqala, e de seguida Abu Huraira radhiyallahu anhu disse: Atadri ma haqqul ikha? Acaso você conhece realmente o que é irmandade por Allah? Quais são os direitos da irmandade por Allah? O homem disse: Arifni, defina para mim, explique-me esta irmandade por Allah, como é que é feita. De seguida Abu Huraira radhiyallahu anhu disse: Alla takuna ahaqqu bidinarika wa dirhamika minni. E tu não teres maior direito, yani no seu dirham, no seu dinheiro, acima de mim. Yani, se caiu o teu salário, você não pode ficar com muito dinheiro mais do que eu. Temos que dividir ao meio, ou então tens que dar a mim mais do que você irá restar com ele. E o homem respondeu: Lam ablugh hadhihi al-manzila. Eu ainda não cheguei neste nível. Yani, o meu imã, ou Abu Huraira, ainda não chegou neste nível. Abu Huraira radhiyallahu anhu respondeu: Idhhab anni. Se assim for, então afaste-se de mim. Yani, tu não mereces ser meu irmão na causa de Allah. Allahu Akbar. Vejam, prezados irmãos e irmãs, o real significado da irmandade no Islã, e não apenas irmandade na boca. وقال علي بن الحسين لرجل: هل يدخل أحدكم يده في كم من أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال لا. قال فلستم بإخواني. E disse Ali ibn al-Hussein para um homem: será que um homem pode introduzir a sua mão no bolso ou na saqueta ou no cofre ou na pasta do seu irmão e tirar quanto valor ele quiser sem autorização do seu irmão? E esses homens responderam dizendo lá: não. Então disse Ali ibn al-Hussein: falastum bi ikhwani. Então vocês não são irmãos. Yani, por Allah, vocês não têm irmandade. Conservou Muhammad Nasruddin Albani no seu Silsilatu Sahiha, na linhagem de Ibn Abbas, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: Laysa al-mu'minu alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila janbihi. Não é verdadeiramente crente quem fica saciado enquanto o seu irmão está esfomeado ao seu lado. Naam, barakallahu fikum. A irmandade na religião é dividir o rancho da sua casa pela metade com o seu irmão. A irmandade verdadeira é dividir pela metade o seu salário com o seu irmão. Que bom a época dos muhajiruna e a época dos ansar. Que bom o comportamento dos muhajiruna e o comportamento dos ansar. Ao contrário do comportamento do profeta e os sahabas, hoje observamos avareza em alguns dentre os nossos irmãos. Observamos avarezas em alguns dentre os nossos irmãos. É inconcebível, prezados irmãos, que um indivíduo que diz perceber la ilaha illallah, ocupar-se em mobiliar a sua casa, e enquanto os seus irmãos não tenham o que comer.
Diz Allah subhanahu wa ta'ala no seu sagrado Coran, elogiando o comportamento dos Ansar: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: e aqueles que antes deles haviam fixado residência em Medina e haviam aceito o imã, amam aqueles que emigraram para eles, e não encontrarás dentro deles, yani dentro dos seus peitos, inveja por algo que foi dado aos imigrantes, yani aos muçulmanos de Meca. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dão preferência em ajudar a estes em relação a si próprio, por mais que estejam necessitados. E no fim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: e quem está salvo da sua avareza, esses são os que irão prosperar ante Allah subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos, este versículo narrou Imam Ibn Kathir no seu tafsir, sababu nuzuliha, a causa da revelação deste versículo: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. Que foi relatado a partir de Abu Huraira radiyallahu anhu, quando Abu Huraira radiyallahu anhu diz: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. Homem foi ter com Rasul sallallahu alaihi wasallam e disse ao mensageiro de Allah: eu estou necessitando, eu estou com fome. De seguida, Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'arsala ila ba'd nisaihi, enviou aquele homem para alguma dentre as suas mulheres. Faqalat, e a sua mulher respondeu: walladhi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma'un. Eu juro por Allah que eu não tenho aqui em casa excepto água. ثم أرسل إلى أخرى. De seguida, Rasul ordenou que aquele homem fosse para uma outra mulher. فقالت مثل ذلك. E essa mulher disse mesmas palavras. حتى قلنا كلهن مثل ذلك. Girou em todas as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, até que todas as esposas do profeta responderam dizendo: aqui em casa não tem nada excepto água. E disso nisto, prezados irmãos, demonstra a simplicidade da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Embora ter todas as condições de ter dentro de casa comida para todo dia, Rasul sallallahu alaihi wasallam encontrava-se a passar fome. Isto contraria algumas pessoas que carregam esta responsabilidade de Rasul, alegando serem ulamás, mas estão a viver no luxo. Estão a viver no luxo enquanto os seus irmãos estão a passar dificuldades. Portanto, prezados irmãos, é importante levarmos o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam como um exemplo para nós vivermos. E há outros que rejeitam fazer da'wah porque dizem estarem a passar dificuldades. Aqui está o exemplo de Rasul, todo dia em casa sem comida, mas mesmo assim nunca parou de fazer da'wah. Na'am, barakallahu fikum. Prezados irmãos, e de seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: man yudhifu hadha al-layla rahimahullah. Quem pode hospedar este homem nesta noite de hoje? Faqama rajulun min al-ansar. Faqal, homem dentre os Ansar prontificou-se e ele disse: ana ya Rasulallah, eu, o mensageiro de Allah, posso hospedar esse homem. Fantalaqa bihi ila rahlihi faqala limra'atihi. E de seguida o homem carregou aquele hóspede e foi para casa e disse para sua mulher: hal indaki shay'un, será que você tem alguma coisa? Hal indaki shay'un, será que tu tens alguma coisa aqui em casa? Prezados irmãos, vejam, o homem prontificou-se, mas ainda tinha dúvida se em casa tinha alguma coisa para comer. Mas quando ele chega lá, pergunta à sua esposa: será que tens alguma coisa? Mas ele já carregou o hóspede. E de seguida a mulher responde: la illa qutu sibyan, eu não tenho nada excepto alguma comida que restou para crianças. E o homem diz: fa'allilihim bi shay',
Yani, neném que essa criança, neném que essas crianças, para ver se elas possam dormir. Yani, dormirem ao ponto de não comerem aquela comida. فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا. E quando entrar o nosso hóspede, vais fazer uma questão, vais fazer um gesto de modo a apagar aquela vela. E quando a vela apagar-se, você tem que fingir, eu e você vamos fingir estarmos a comer. Mas enquanto nós não temos nada, exceto aquela comida que restou ali, de criança. E de seguida, diz, فَقَعَدُوا. E eles assim fizeram. وَأَكَلَ الضَّيْفُ. E a visita comeu. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا. E quando amanheceu, eles foram ao encontro de Rasul sallallahu alaihi wasallam. فقال, Rasul disse, قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. Allah está admirado pela vossa ação, pela vossa prática, pelo vosso tratamento para com o vosso hóspede na noite que passou. Prezados irmãos, vejam este exemplo. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz que eles, mesmo necessitando, dão preferência aos seus irmãos. E hoje é diferente. Até quando vem sadaqa, quando dão um irmão para dividir, ele primeiro tira a parte dele, diz isto aqui é para mim, e de seguida vou distribuir para os meus irmãos. Está aqui exemplo, prezados irmãos. Esses sahabas que nós dissemos estarmos a seguir, dando preferência aos seus irmãos acima deles mesmos. وقال الحسن, e disse Hasan al-Basri, إخواننا أحب إلينا من أهلنا. Os nossos irmãos no din são mais preferidos para nós, mais do que a nossa própria família. إخواننا يذكرون بالآخرة. Os nossos irmãos nos recordam o Akhira. Os nossos irmãos nos recordam o Jannah, nos atormentam com o Jahannam. Wa ahluna yudhakiruna bid-dunya. E a nossa família nos faz recordar o dunya. De facto, prezados irmãos, nossos filhos quando nos aparecem não nos abordam nada, excepto caderno. Não nos abordam nada, excepto pasta. Não nos abordam nada, excepto calças. Enquanto que os nossos irmãos, quando vão nos abordar, nossos irmãos muçulmanos, quando vão nos abordar, não nos abordam nada, prezados irmãos, a não ser aspectos a ver com o Jannah. Queridos irmãos e irmãs, o amor e ajuda a um sunni é obrigatório no din al-Islam e é uma dentre as razões da prevalência no caminho do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o contrário disso, barakallahu fikum, leva a pessoa ao bid'ah, leva a pessoa ao shirk e leva a pessoa ao kufr. Disse Allah jalla jalaluhu: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Na verdade, os que creem em Allah e imigraram para Medina e combateram com sua riqueza, assim como com as suas vidas no caminho de Allah, e aqueles que os acolheram e socorreram, esses são amigos uns dos outros. E mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. E os kufar, e os descrentes, e os não muçulmanos são aliados entre eles. إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Se vocês não se aliarem na causa de Allah, se vocês não tornarem a irmandade na causa de Allah, تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Então existirá grande fitna na terra e existirá grande fasad, yani grande corrupção. Explicou este versículo Imam al-Baghawi, rahimahullah, no seu tafsir, de que o fitna referido é o Islam ser fraco e a corrupção referida aqui é o kufri tornar-se muito forte. Portanto, prezados irmãos, quando eu não ajudo o meu irmão, quando eu não apoio o meu irmão, significa que eu estou a abrir espaço para que os descrentes, para que os kafirs fiquem fortes. Quando eu ataco o meu irmão, estou a abrir espaço para os kafirs ficarem fortes, e assim nós os muçulmanos tornarmos-nos fracos. Prezados irmãos, eu rogo Allah Jalla Jalaluhu para que nos afaste da fitna
e nos afaste de toda a bid'a e de kufri, assim como do shirk. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على نبينا محمد. فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.